Bom dia, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens da IMW Vila Medeiros. Sejam bem-vindos à nossa aula. Que Deus abençoe esse momento que estaremos juntos, continuando nas nossas lições sobre cosmovisão bíblica, né? Baseado no livreto Princípios para uma Cosmovisão Bíblica. Então, já temos falado de alguns princípios nas últimas aulas, são sempre 6 princípios que a gente vem trabalhando. Então, já falamos princípio da objetividade, da racionalidade, da veracidade, e hoje nós vamos falar sobre o princípio da autoridade, tá bom? Fazer uma breve oração para começarmos. Esteja com a sua Bíblia aí, folheie a sua Bíblia, né? E que Deus abençoe esse momento, seja um momento de aprendizado para todos nós. Senhor, muito obrigado por podermos estar aqui na Escola Bíblica Dominical, aprendendo mais da Tua Palavra, buscando ter uma visão de mundo saudável, baseada na Bíblia, com força, com autoridade, com relevância neste mundo, que seja um momento para aprendermos, para afirmarmos em nós, né, princípios importantes para vivermos nossa vida de forma que glorifique o seu nome e que possamos viver a sua vontade nas nossas vidas, Senhor. Abençoa as nossas mentes, nossos corações nesse momento de aula e que possamos crescer a partir deste momento. Te louvamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Princípio da autoridade. Essa é a nossa quinta aula dentro dessa temática, né? E a gente já vem falando, né? Eu costumo fazer uma breve revisão nas aulas, se você tem acompanhado, tá bom? Então, a gente vem falando os princípios que a gente já falou, que foi o princípio da... Deixa eu voltar lá no começo, né? Você pode consultar esse documento, o link vai estar aí na descrição. O princípio da objetividade, ou seja, a palavra nos apresenta uma verdade que é a realidade, né? Que é a nossa realidade de forma objetiva, não está sujeita à opinião, ao ponto de vista, ela atinge todos de forma igual, ela é objetiva, tá? Então, o princípio da objetividade é isso. A racionalidade, né? Ou seja, a revelação que Deus nos dá por meio da Bíblia, ela é racional, né? Ela faz sentido completamente, tudo se encaixa, tudo conta uma verdade única, né? Tudo que está na Bíblia, né? Tudo que está nas Escrituras, e nós acessamos essa verdade de forma racional, né? Ou seja, nós, né, lemos, compreendemos o que está escrito, né? Interpretado de forma correta, e ali sim nós encontramos a verdade, né? Então, o próximo princípio foi a veracidade. Então, nós cremos que o que as escrituras nos mostram é a verdade, né? Então, é princípio que é necessário que nós, por meio da nossa racionalidade, acessemos essa verdade, né? Então, mas o que está ali, né? O que contende, se for corretamente, né? Interpretado, lembrando que escrituras interpretam escrituras, é a verdade, tá? E lembrando que esses princípios eles vão se construindo uns com os outros, então a gente vê que um sem o outro não funciona, né? Então eles todos trabalham juntos para que nós consigamos, através da Bíblia, né? Através da verdade que as escrituras nos revelam, conseguir ler o mundo, compreender o mundo e nos posicionar no mundo, né, de forma correta como cristãos, tá bom? Então vamos lá. O princípio da autoridade.
esse versículo, né, nosso versículo principal é esse, Marcos 1:22. Diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui está se referindo a Jesus, né? Então, quando Jesus começou a ir na sinagoga e ensinar a respeito de Deus, da palavra de Deus, fala, né, qual foi a reação das pessoas ao ver Jesus ensinando? Foi essa. Elas se maravilhavam porque Jesus falava com autoridade, não como os escribas. E isso é muito irônico, porque os escribas eram autoridades, né, naquele contexto. Mas Jesus falava como quem tem autoridade. O que significa isso, né? Por que as pessoas falavam, poxa, olha a maneira que ele fala, não é como os escribas falam, tinha um diferencial, esse diferencial era essa autoridade que estava na maneira como ele falava, na maneira como ele se relacionava, né, com o que ele ensinava. Então ele ensinava as escrituras com uma relação com as escrituras, isso dava autoridade, né? Não era uma relação meramente religiosa com aquilo que ele ensinava, era uma relação real. Então, para que nós tenhamos uma cosmovisão, é necessário compreender a autoridade da Bíblia, tá? Eu peguei aqui um significado no dicionário de autoridade que é interessante para a gente ter como referência. Então, né, autoridade, substantivo feminino, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, tá? Então, tá aí um significado. E o segundo significado é a entidade que detém esse direito ou poder. Então, é esse poder, né, esse direito de decidir, de se fazer obedecer, né, de dizer é isso, o que é verdade, o que pode, o que deve. E quem carrega esse direito também é chamado de autoridade, né? Então vamos lá. Nós cremos que as escrituras são verdadeiras, por isso nós devemos proclamá-las com convicção, sem transigir, né? Sem discordar da verdade das escrituras e sem nos desculparmos. Ou seja, né, a gente falar com autoridade, falar com convicção a respeito das escrituras, porque nós cremos nelas como verdade, como autoridade, tá? E toda pessoa que fielmente e corretamente proclama a palavra de Deus irá falar com autoridade. Então, isso é muito interessante. Vamos explicar melhor. Não é a nossa autoridade, nem a autoridade eclesiástica, por exemplo, a autoridade da minha igreja, né? É uma autoridade maior. Na medida em que nosso ensino reflete com precisão a verdade das escrituras, ele tem o peso da própria autoridade de Deus. Olha isso, gente. Nós queremos que a escritura é a verdade, lembra o princípio da veracidade? Que ela foi revelada objetivamente, ou seja, ela é aplicável a todo mundo, toda a humanidade, e ela é a palavra de Deus, é a palavra do próprio Deus. Se é a palavra de Deus, ela carrega a autoridade de Deus. E quando quando o nosso ensino é isso, na medida que nosso ensino reflete com precisão e verdade a verdade das escrituras, ele tem o peso da própria autoridade de Deus. Então, quando nós falamos a verdade das escrituras de forma correta, né, com, né, tudo, né, como é que a gente fala? Interpretado, né, com zelo, né, com cuidado, com precisão, ela carrega o peso da própria autoridade de Deus. Por isso que está escrito aqui que quando nós proclamamos a palavra de Deus com convicção e de forma fiel, de forma correta, nós estamos carregando a autoridade de Deus. Nós estamos falando com a autoridade que vem do próprio Deus, porque a palavra não é nossa, a palavra é dele. Nós estamos comunicando, nós estamos levando a palavra, mas ela não é nossa, ela é dele, né?
Então vamos lá. Tem esse versículo, 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então aqui a gente vê que não vem da gente, né? O fim não é a gente, nem o começo é a gente. Vem tudo de Deus. Então, né, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Né? Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Então a gente vê que tudo vem dele, a palavra vem dele, então a autoridade para falar vem dele, né? A força vem dele e tudo volta para ele. Ou seja, fala aqui, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Então, tudo vem dele e tudo volta para ele como glória para ele. Então, nós vamos falar com a autoridade dele e o resultado é glória para o próprio Deus, tá bom? Então, vamos lá. O que é, né, um problema que a gente pode enfrentar, como a gente estava falando, dessa visão que existe nessa chamada pós-modernidade, em que as pessoas muitas vezes têm uma resistência a essa afirmação de verdades absolutas, e né, você tem que respeitar a opinião do outro, então você não pode dizer que isso é verdade absoluta, cada um tem sua verdade, e essas questões. Então, isso pode nos levar a nos retrair e não nos, né, posicionar de acordo com a autoridade da palavra de Deus. Então, se nós temos medo de assumir a palavra de Deus como verdade absoluta e tratamos ela como mais uma opinião passível de aceitação ou não no mercado das ideias, né? Então, tem várias opiniões e essa é mais uma opinião que a Bíblia coloca e é isso aí, aceita quem quer. Se nós fazemos isso, se nós colocamos a palavra de Deus com essa postura, nós despimos ela de toda a sua autoridade. E aí, todos aqueles princípios que a gente já falou, isso que a gente vai falar ainda, eles se esfarelam, porque se eu não creio na autoridade da Bíblia, eu não creio que ela é verdade. E eu não creio que ela é a palavra de Deus. Ou será que eu creio que Deus realmente falou? Tudo perde o sentido. Então, a autoridade da palavra de Deus é muito importante para que nós consigamos viver, né, essa vida cristã e nos colocar, nos posicionar no mundo segundo a vontade de Deus. Se a Bíblia é verdadeira, ela também tem autoridade. Então, essa é lógica, tá? Se o que a Bíblia diz é verdade e ela clama essa autoridade para si, que ela é a palavra de Deus, né, que ela contém a verdade, então ela também tem autoridade. Então não dá para separar uma coisa da outra. Se nós cremos que nas escrituras como a verdade divinamente revelada, nós devemos nos curvar à sua autoridade, que é a própria autoridade de Deus. E nós devemos fazer dela o árbitro final da verdade. Ou seja, né, como a gente falou, a verdade, a régua da verdade, que nos ajuda a compreender no mundo as outras verdades. Então a gente vai, né, as outras coisas que são colocadas como verdade, a gente vai medir a partir da palavra de Deus. E qual é a escolha que fica para nós, cristãos? Ou a gente acompanha o espírito da nossa época, né, e reduz a autoridade das escrituras, ou a gente aceita as escrituras e colocamos a sua autoridade, né, a autoridade das escrituras, e por consequência nós mesmos contra o resto do mundo. Então, qual é a nossa escolha? O que você escolhe? Né? E a gente tem um versículo muito claro a respeito disso, em Tiago 4,4. Ele diz, a gente já leu isso, né?
chama de adúlteros, né? Como quem adultera espiritualmente, né? Trai a Deus na nossa relação com Deus quando nós buscamos amizade com o mundo. Então ele fala: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, por consequência, se somos cristãos, nós só temos uma escolha, né? Que é... Ah, não, eu quero selecionar. Aqui, aceitar as escrituras e colocar a sua autoridade em nós mesmos contra o resto do mundo, tá bom? Então, a nossa escolha é muito clara, a escolha que nós temos. É colocar a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, acima de tudo, acima das nossas opiniões e acima das opiniões que o mundo pode tentar nos convencer ou nos impor. Então, qual é a autoridade na qual vamos embasar nossa vida, nossa visão de mundo e as nossas opiniões? Né? Lembrando, por exemplo, quando a gente faz um trabalho acadêmico, né? Temos muitos jovens, né? Cursando faculdade, terminando faculdade, alguns já terminaram, né? Outros ainda vão fazer, e que Deus abençoe todos, alguns estão começando. Quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente precisa embasar as nossas opiniões, nossas teses, em alguma autoridade acadêmica, né? Então você coloca lá a citação de um autor, né, de um estudioso da área, né, de uma autoridade da área. Quanto mais, né, maior a autoridade, né, mais peso você dá para sua opinião, para sua tese que você está colocando no seu trabalho. Então, a gente se embasa em autoridades. Então, quando você se embasa nessa autoridade, você está falando: olha, é isso, não fui eu que falei, quem falou foi tal pessoa, né? E tal pessoa tem estudo necessário para afirmar, para fazer essa afirmação. Então, nós muitas vezes recorremos a autoridades, né, para embasar as nossas opiniões. Seja, né, a gente reconhece, por exemplo, autoridades médicas, a gente reconhece advogados, a gente reconhece vários tipos de autoridades na nossa vida aqui no mundo, né? Então, se reconhecemos tantas autoridades, por que muitas vezes deixamos de reconhecer a autoridade do próprio Deus? Então, a autoridade principal que deve embasar nossa vida, nossa visão de mundo, nossas opiniões, é o próprio Deus, como a gente vê tantas vezes, né, na palavra de Deus, homens falando o que era a vontade de Deus e que eles diziam: assim diz o Senhor. Né? Então, quando eu falo a palavra de Deus, eu não estou falando a minha opinião, eu não estou falando, né, uma coisa que é relativa, uma coisa que é subjetiva a mim. Não, eu estou falando a palavra de Deus. Então, eu estou recorrendo à autoridade de Deus, não é a minha autoridade. Então, eu posso dizer, né, assim diz o Senhor, na palavra do Senhor diz isso. E por isso, né, pela autoridade da palavra, eu posso afirmar com convicção que essa é a verdade. Então vamos lá. O diálogo é importante para comunicarmos a verdade ao mundo, tá? Mas o conflito entre a verdade bíblica e crenças rivais não se dissolverá por meio de diálogo. Tá? Então, o diálogo é importante para levarmos a verdade ao mundo, mas sempre haverá um conflito que é inevitável entre a verdade bíblica, o que a gente coloca aqui como crenças rivais, são realmente crenças que rivalizam com a verdade bíblica. A Bíblia, a verdade bíblica nos apresenta o quê? Que Jesus, que é o próprio Deus, se fez homem e morreu por nós. E aí uma crença rival é algo que diz, tá,
Não foi bem assim. Jesus foi um cara legal, mas não era o próprio Deus. Jesus, né, o que rivaliza com a verdade bíblica, não, a gente não vai conseguir dissolver, né, esse conflito por meio de diálogo, porque nós não podemos abrir mão da verdade bíblica, então o conflito vai estar presente e não tem como dissolver, tá, gente? Não tem como abrir mão da verdade bíblica em nome do diálogo. Isso não é uma questão de opinião. Então, é a verdade, não podemos abrir mão. E Paulo coloca né, até uma linguagem combativa que nós podemos ter como referência, né, falando disso. Então, em 2 Coríntios 10:5 ele diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, esse conflito vai existir, nós temos que nos colocar com convicção, ser combativos, destruir argumentos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele fala que levar cativo, né, todo pensamento, né, essa linguagem de guerra, né, como se levasse um prisioneiro, para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, tem que ser combater e colocar a verdade de Deus, né, com a autoridade de Deus, né, como com essa autorização, como que fala? Esqueci aquele documento que nos permite, uma procuração, né? Como se fosse uma procuração que Deus nos dá para falar em nome dele, porque estamos falando a verdade, que é a palavra dele. Então, com essa procuração em mãos, nós devemos combater mesmo tudo que se levanta querendo tomar o lugar da verdade bíblica. E nós somos aconselhados a falar com essa autoridade baseada na Bíblia e na palavra de Deus. E aqui é interessante, são conselhos que Paulo dá a jovens pregadores, né? A gente vai ver em Tito e Timóteo. Ou seja, eles eram jovens, né? E muitas vezes, por ser jovens, por estar ali no começo, mais ou menos no começo da caminhada, a sua autoridade era questionada. Mas Paulo faz eles se lembrarem que a autoridade deles não vem deles, a autoridade vem da palavra de Deus e vem do próprio Deus. Então, em Tito 2:1, Paulo fala para Tito: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, primeiro ele fala: não se afaste da verdade bíblica, da sã doutrina, que é a palavra, né, as escrituras corretamente interpretadas, que revelam a verdade de Deus. Então, para ele sempre falar de acordo com essa doutrina. Aí Tito 2,15 diz: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. E essa autoridade vem de onde? Né, do fato dele estar falando de acordo com essa doutrina, né? Então essa autoridade vem da palavra do próprio Deus. Então ele não precisava ter medo de exercer essa autoridade, porque essa autoridade vem da palavra de Deus pregada corretamente. E esse desprezar, né, que ele fala, ninguém o despreze no final do versículo, vem dessa palavra grega que tem o significado literal, né, de pensar ao redor, né? Ou seja, você tá ali, ele estava ali pregando, né, falando de acordo com a palavra de Deus, e as pessoas podiam criar pensamentos ao redor daquilo, fora do que estava sendo pregado, né, que entravam como um contraponto ao que ele estava ensinando. Então, esse pensar ao redor, né, quando Paulo fala para ele, ninguém o despreze, essa ideia de, né, que ninguém desvie você, né, que ninguém crie coisas em volta, não deixa, né, ninguém criar coisas em volta do que você está ensinando para te combater, né, para se colocar em oposição a você, porque o que você está ensinando é a verdade bíblica.
E em 1 Timóteo 4:11, Paulo fala com essas palavras, né, para Timóteo: ordene e ensine essas coisas, né? Então, com essa, né, tipo, o Timóteo podia pensar, mas quem sou eu, né, para ordenar qualquer coisa para alguém? Eu sou jovem, né? E por quê, né? Por que ele pode ter essa coragem de ordenar? Porque ele está ordenando o que a palavra de Deus ordena, né? Quando ele fala ordena e ensina essas coisas, ele está se referindo a essa sã doutrina, ou seja, né, ele pode ter essa ênfase, falar com essa coragem, porque ele sabe que ele está baseado na verdade e traz, portanto, a autoridade do próprio Deus. Então, lembrando que essa autoridade a gente tem que ser combativo, porque não podemos abrir mão da verdade bíblica, porém essa autoridade deve ser usada com amor. É claro, pois é claro, porque é óbvio, porque a Bíblia nos ensina que tudo que nós fazemos se baseia no amor a Deus, no amor ao próximo. Então, né, como a gente vê lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, não vale. Então, não é para sermos combativos, só por sermos combativos. Nós somos combativos porque nós estamos defendendo a verdade, que é a palavra de Deus. Mas nós temos que fazer isso com amor. É possível, sim, ser ao mesmo tempo ousado e caridoso. E aí, como fala em Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, esse crescimento, né, em Cristo vem do seguir a verdade em amor. Então, a verdade, a gente vai, né, vivendo de acordo com a verdade, a gente não abre mão dela em amor, tá bom? Então, tendo amor ali como a base, né, e o orientador das nossas ações. Então, nós encerramos aqui o nosso princípio da autoridade, né? Não podemos abrir mão da autoridade bíblica e ela nos dá autoridade para falar nesse mundo, né? Essa autoridade que não vem de nós. Então, que tenhamos ousadia, né? Que tenhamos convicção, né? Claro, precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Por isso, participe sempre da Escola Bíblica Dominical, porque nós nos aprofundando na palavra de Deus, né, tendo convicção, estando ali com ela corretamente, né, interpretada, nós podemos falar com a autoridade que vem do próprio Deus, né, porque temos a verdade, né, que ele nos entregou nas nossas mãos e temos que levar adiante. Então, que Deus nos dê convicção, nos dê ousadia para falar com autoridade nesse mundo, viu? Você que é jovem, se você tem a palavra de Deus, você tem a autoridade de Deus. Olha que maravilha isso. Então, que tomamos posse dessa autoridade, né, para fazer a vontade de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Deus abençoe o seu domingo, né? Continua aí na Escola Bíblica Dominical firme. Nós temos mais dois princípios que vamos falar nos próximos domingos, sem ser domingo que vem que é ceia, nos dois próximos, nos dois seguintes, que é a incompatibilidade e a integridade. Então, segue firme aí, não abandona, coloca o seu comentário aí e vamos lá. Escola Bíblica Dominical, né, nos firmando na palavra de Deus para podermos fazer diferença nesse mundo. Deus abençoe, tá bom? Tchau, até a próxima.